Alessandra Grangeiro e estou aqui com muita alegria para termos assim algumas conversas iniciais antes de vocês começarem o curso de formação de vocês propriamente dito. A primeira coisa que eu gostaria de te falar é o seguinte: é uma coisa muito óbvia, mas eu preciso fazer você pensar sobre isso. Você tem cerca de 13, 14, 15, 16, 17 anos, não é? Então vocês são bem mais jovenzinhos do que eu. Só que vocês coloquem uma coisinha na cabeça. Eu já tive a idade de vocês. E vocês ainda não tiveram a minha idade. Vocês vão ter que esperar alguns anos para saber quais são os meus conflitos e dilemas no momento. Só que como eu já tive 13, 14, 15, eu sei exatamente os conflitos que vocês passam. Sabia disso? Por isso que vocês precisam de saber que é maravilhoso nós termos vários amigos. E eu, na idade de vocês, tinha um monte. E é muito importante. E vocês precisam realmente ter muitos amigos, muitas programações, muitas atividades, muita coisa boa que adolescente gosta de fazer e tem o direito de fazer. Mas é muito importante, mas muito de verdade, que vocês escutem um pouquinho as pessoas da minha idade, sabia? Porque a gente tem alguns conselhinhos que, se vocês escutarem, as coisas vão ser bem melhor para vocês. Aí vocês podem dizer: ah, não, tia, mas o seu tempo era muito diferente do nosso. No seu tempo nem e-mail tinha. Então é tudo muito diferente. Por isso que os pais da gente não entendem a gente, os avós não entendem a gente. Esse é o problema. Deixa eu te falar uma coisa. De fato, muitas coisas mudaram. E no meu tempo, ninguém nem sonhava que haveria redes sociais, que haveria telefone, um para cada um. Ninguém sonhava com isso. Acontece que algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, se você tiver irmãos, aposto que de vez em quando vocês brigam. Eu também, de vez em quando, brigava com meus irmãos. Eu aposto que vocês acham pais de vocês muitas vezes muito chatos. Eu também achava os meus terrivelmente chatos. Eu aposto que vocês querem ir a alguns lugares, fazer alguns programas e os pais de vocês não deixam. Os meus também da mesma forma. E aposto que muitas vezes vocês ficam emburrados. Eu ficava quase todo o tempo emburrada. Então o mundo se transforma, mas algumas coisas dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos, essas coisas nunca mudam. São sempre as mesmas coisas. Então por isso nós sempre temos o que aprender com pessoas mais velhas. Inúmeros foram os momentos que eu fui pedir um conselho para uma tia, para uma mãe, mesmo tendo os meus amigos. Porque os meus amigos, na mesma idade minha, eles só vão saber das coisas que eu sei, né? Mas para eu saber de coisas além da minha idade, eu preciso ter relacionamento com pessoas que têm mais idade do que eu. Então, eu gostaria que vocês atentassem para isso. Só que hoje eu não quero ficar falando de mim, não. Eu escolhi um personagem bíblico que tem a idade de vocês. Na verdade que tinha, né? Porque ele já morreu. Então, José,
A Bíblia começa aqui a falar da história dele no capítulo 37 de Êxodo. E diz que, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Olha, então, aqui nós temos um garoto que é da idade de vocês ou uma idade próxima. E a primeira coisa que chama a atenção nesse moço é que ele tinha responsabilidade. Então, não é porque eu tenho 13 anos, 14, 15, que eu não devo ter responsabilidades, não é? E ter responsabilidade é eu assumo alguma coisa que eu me compromissei. Então, José tinha que cuidar das ovelhas e ele então assumiu esse compromisso e estava lá, de fato, cuidando das ovelhas do pai dele, não é? E José tinha um probleminha com seus irmãos. Os seus irmãos ficavam meio contrariados com ele, justamente porque José, porque era responsável, ele tinha uma coisa que o definia muito bem. Ele contava para Jacó, que era o pai dele, tudo o que os irmãos faziam de errado. E aí os irmãos ficavam, claro, contrariados com ele, não é? Mas ele continuava tendo a mesma responsabilidade. E José teve um dia que ele teve um sonho, não é? E nesse sonho, ele sonhava o sonho dava a entender que todos os irmãos dele e o pai iriam se curvar diante dele. Ou seja, o sonho dava a entender que ele teria uma posição social melhor do que a do pai e a dos irmãos. Depois que ele contou esse sonho para os irmãos dele tiveram muito mais implicância com ele. E essa implicância chegou a tal ponto que eles resolveram matar José. Mas um dos irmãos, o irmão mais velho, Rúben, disse: não, nós não vamos matar o rapaz. Vamos jogá-lo ali naquela cova. E eles entraram lá no acordo e, ao final das contas, decidiram vender José como escravo para o Egito. E aqui nós temos muita coisa para aprender. Olha, ele vai chegar lá no Egito e eu queria que vocês pensassem em algumas lições aqui de José. Quando alguém nos faz alguma coisa que seja má, que nos prejudica, como fica o nosso coração? Porque o que eu quero que vocês aprendam com as lições de José é o seguinte: esse moço tinha 17 anos e nós vamos ver várias coisas que aconteceram com ele, coisas ruins, inclusive, e José sabia ter controle das emoções dele e José sabia não se deixar ficar amargurado, ficar cheio de raiva, ficar rancoroso. Então, vocês que são bem jovenzinhos, vocês precisam de ter cuidado com sentimentos ruins que entram no coração de vocês. Nós vamos aprender com a história de José que ele, mesmo quando as pessoas faziam coisas más com ele, ele continuava responsável. Ele continuava agindo, tendo atitudes boas. Isso é essencial. Por quê? Porque José confiava em Deus e era então responsável, era fiel e tinha confiança em Deus. E era essa confiança em Deus que o fazia andar dignamente, é a que fazia José ter bom comportamento, é que fazia de José, mesmo jovem, sendo responsável. Tanto é que aí você vê lá no capítulo 39
de Gênesis que foi um eunuco, né? Um administrador, alguém que trabalhava para Faraó. Faraó era o homem mais importante da terra, ele era o rei do Egito, o maior império da terra. E José então foi vendido para ele, não é? E veja bem, José foi vendido pelos irmãos e a Bíblia fala: e o Senhor estava com José e foi varão próspero. É muito importante que você aprenda lições com pessoas como José, porque assim como Deus foi com José e fez dele um varão próspero, ele pode estar com cada um de vocês e fazer de vocês jovens prósperos, né? Meninos e meninas prósperos. Então, o Senhor estava com José. E aí, o Senhor dele viu que o Senhor abençoava tudo que José fazia. E aí ele resolveu subir José de cargo, deu mais responsabilidades para José. Veja bem, se o seu pastor ou seu pai ou qualquer pessoa te der uma responsabilidade e você cumprir com critério, com dedicação, da melhor forma possível, essa tarefa que foi dada a você, cada vez mais você vai ganhando confiança da pessoa que te deu essa responsabilidade, seja o seu pai, seja o seu pastor, seja o seu professor. E assim, nós vamos ter que, em cada fase da nossa vida, manter a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade, por exemplo, que vai nos fazer parar no emprego, não é? Então, porque o eunuco de Faraó viu que tudo que José fazia, Deus estava com ele, ele acabou colocando José responsável por toda a casa dele. Olha então que José aqui tinha um ótimo emprego, não é? Só que aconteceu uma coisa. A esposa desse administrador caiu de amores por José. E agora? José, um moço responsável, um moço fiel, um moço obediente a Deus e responsável com o Senhor dele, para o qual ele trabalhava. Como José poderia se envolver com a mulher dele? Ele recusou. Olha, um jovem temente ao Senhor não se envolve em relacionamentos indevidos. Não se envolve em relacionamentos fora da hora, porque é fiel a Deus, não é? E aí José resolveu fugir dessa mulher. Sempre fugia dela. Mas essa mulher resolveu fazer outra maldade com José. E aí, um dia, tudo indica que ela pode ter planejado, ela ficou sozinha na casa com José, todos os outros empregados não estavam lá. E aí ela foi para cima de José e José saiu correndo e a capa dele ficou nas mãos dessa mulher. E aí José vai enfrentar outra maldade, que foi justamente essa mulher falar que o José é que estava querendo ter um relacionamento com ela. O que aconteceu? José foi parar na prisão, injustamente. Agora, sabe o que chama a atenção? É que mesmo nessa circunstância, a Bíblia fala, mas o Senhor estava com José e tudo que José fazia prosperava. Aí o que vocês acham que José foi fazer lá na prisão? Estava lá preso. Vocês acham que ele ficou lá amargurado, revoltado, contrariado? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que ele foi ajudar o carcereiro lá na prisão. Então, lá na prisão, mesmo José sofrendo uma outra injustiça, ele estava completamente disposto e aberto para continuar sendo responsável, para continuar sendo fiel,
para continuar sendo honesto. E é esse jovem com essas características que Deus está procurando, né? Para Deus abençoar no trabalho que você escolher, na sua profissão, ou para Deus usar você na obra missionária, ou para Deus usar você dentro da sua igreja. Tudo que você escolher fazer e ser, esse é o momento que você vai fazer as suas escolhas. O momento da adolescência é um momento de escolhas. E eu estou aqui para dizer para você, faça como José, faça escolhas certas, não é? E aí a história se desenvolve, um belo dia aparecem dois presos lá também, o copeiro e o padeiro do rei. E um belo dia eles têm dois sonhos e José interpreta esses sonhos, diz que o padeiro vai morrer e o copeiro vai ser restituído para o trabalho dele. E assim como José disse que aconteceria, aconteceu. Mas José tinha dito ao copeiro, olha, quando você for restituído ao seu cargo, lembra-se de mim, não é? Mas a Bíblia diz que tudo foi cumprido conforme José disse, mas o copeiro se esqueceu de José. E José continuou lá na prisão. Até que um belo dia, o próprio faraó tem sonhos. E ninguém estava sabendo interpretar, até que o copeiro se lembrou, lá na prisão tem alguém que interpreta sonhos. E aí faraó mandou então buscar José, e José escuta os sonhos, né? Ele sonhou com vacas magras e vacas gordas que comiam, engoliam lá as vacas magras, engoliam as vacas gordas, e depois as espigas magras engoliam as espigas gordas, as espigas boas, não é? E aí José falou para ele, falou, olha, o sonho que o senhor teve é um sonho só. É que Deus revelou para o senhor que haverá um tempo de muita fome, depois de um período de grande prosperidade. Então primeiro vai ter muita abundância de alimentos e depois vai ter uma escassez completa. Esse é o sonho, é uma revelação que Deus deu. E José, então, além dele ser um moço responsável, além dele ser fiel, além dele confiar em Deus, além dele ser temente a Deus, ele, então, tinha dons, não é, que Deus havia dado para ele, que era essa capacidade de interpretar sonhos. E aí ele revelou esses sonhos para Faraó e deu um sábio conselho para Faraó. Falou, olha, então, o Senhor vai escolher uma pessoa sábia, né, uma pessoa honesta, para cuidar e armazenar todo o tanto de alimento que for possível durante esse tempo de bonança, e quando tiver o tempo de escassez, o Senhor vai ter muita comida aqui no Egito. Olha a inteligência de José. Só que a essa altura, José estava já com 30 anos. Com 30 anos. E aí eu pergunto para você, com 30 anos, o estilo de vida, o comportamento de José, as atitudes de José fizeram com que ele chegasse a ter um cargo que é próximo ao que nós conhecemos hoje de primeiro-ministro. Abaixo de Faraó, que era o rei do Egito, vinha José. Olha onde Deus colocou José. E o que eu quero que você compreenda é que você está na idade de fazer planos,
de estabelecer metas para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, para que você estabeleça planos, estabeleça metas dentro do plano de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que antes que cada um de vocês fossem formados no ventre da mãe de vocês, Deus já conhecia vocês e Ele então já tinha um plano estabelecido para vocês, assim como Ele tinha com José. Ele deixou José passar por todas essas dificuldades, ele permitiu que José fosse vendido. José não deixou essas coisas ruins entrarem no coração dele para ficar revoltado, para ficar amargurado, para revoltar com o irmão, para revoltar com o pai. Não! José aproveitou cada uma das oportunidades e foi crescendo até chegar a ser esse homem importante no reino do Egito. E vocês vão conhecendo a história, vocês vão ler detalhadamente aí na Bíblia de vocês, vocês vão ver que por conta da fome que veio ao mundo, até os irmãos de José tiveram que ir atrás de comida no Egito. E nós vamos ver que José não ficou com raiva dos irmãos. Claro que ele teve uma estratégia para ver se os irmãos dele já transformaram o coração ruim deles, porque de fato o coração dos irmãos de José eram corações ruins mesmo, e eles não tiveram pena de vender o irmão, não tiveram pena do pai que sofreria por conta de José, que o pai, Jacó, amava José intensamente. José teve um plano para realmente ver se eles tinham mudado, e de fato eles tinham mudado, né? A hora que o sofrimento bateu na vida deles, eles reconheceram que eles erraram fazendo o que fizeram com o irmão José. Mas aí nós veremos que José ampara os irmãos, que José leva os irmãos para morar lá no Egito, que José perdoa os irmãos dele. Então olha aqui, lá no versículo 46 do capítulo 41 diz: e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês tiverem 30 anos, onde vocês esperam estar? Como vocês esperam que esteja a vida de vocês? O lugar que vocês vão chegar aos 30 anos depende das decisões que vocês vão tomar agora na idade que vocês já estão. Não é? Vai depender do quanto vocês vão estudar, do quanto vocês vão aprender uma profissão, do quanto vocês vão se dedicar à igreja, do quanto vocês vão se dedicar ao conhecimento da palavra do Senhor. E aí, então, isso tudo vai ser essencial para você estar num lugar abençoado quando chegar aos 30 anos, não é? Então, nós vemos aqui o encontro, né, de José com os irmãos, nós vemos que os irmãos assumem a culpa, né, reconhece que fizeram mal a José, eles temem depois que descobrem que José é aquele homem poderoso no Egito. Eles falaram: nossa, agora o José vai acabar, com a nossa raça. Não, o coração de José não era esse coração rancoroso, não era um coração malvado. Sabe, porque o segredo foi que José entendeu que apesar da maldade do coração dos irmãos dele, Deus tinha um propósito na vida dele. Então, cada coisa ruim que acontecer na sua vida, peça a Deus para que essa coisa seja para preparar você, né? Para preparar o seu coração, para ser um coração manso, para ser um coração humilde, para ser um coração perdoador, né? Você perdoa os seus irmãos.
em Cristo, você perdoa os seus irmãos da sua casa, você perdoa os seus pais, você não deixa rancor, amargura, maldade entrar no seu coração, assim como não entrou no coração de José, não é? E por isso que José perdoou os irmãos. Ele falou assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, isso é verdade, mas Deus transformou esse mal em bem, e agora eu pude ser usado por Deus para que essa fome no mundo não destruísse tantas pessoas. Foi isso que Deus fez, né? Deus usou José para ser uma bênção para várias nações da terra, porque várias nações da terra iam até o Egito para comprar alimentos. Isso significa que você, na sua idade, se desejar ser usado por Deus para ser uma bênção para as nações da terra, para salvar vidas, para ser um homem próspero, abençoado, se você for fiel a Deus em cada momento da sua vida, é isso que Deus fará com você, não é? E esse centro de treinamento avançado é exatamente para isso, para formar em você, adolescente, o caráter cristão, ensinar para você os princípios bíblicos, ensinar para você o caminho da salvação eterna, ensinar para você que o mais importante da sua vida, você seja um médico, você seja um professor, você seja um engenheiro, um pintor, um mecânico, qualquer coisa que você queira ser, você pode e deve ser um instrumento nas mãos do Senhor para trabalhar para o reino dele, como foi o caso de José. E o reino de Deus nunca terá fim nessa terra. O império egípcio que José trabalhou nele, desapareceu. E depois do Império Egípcio, vários outros impérios já apareceram. Já apareceram o Império da Síria, da Babilônia, Império Medo-Persa, Império Romano, grandes e poderosos impérios, todos desapareceram. Mas o reino de Deus se estabelecerá para sempre, e você é chamado para fazer parte desse reino. Você pode gastar sua energia nesse reino, você pode ser usado por Deus para estar nesse reino, sabendo que esse reino permanecerá eternamente, e você receberá galardão, você receberá recompensa por tudo o que fez aqui durante esse tempo de vida que você teve, não é? Então, enquanto você é jovem desse jeito, faça esse compromisso com o Senhor, faça o compromisso de ser o melhor aluno aqui desse centro de treinamento avançado. E se Deus quiser e chamar você, você pode ir daqui para uma base missionária, pode ir para Santa Catarina, ou pode ir para Maputo, em Moçambique, e quem sabe para várias nações da terra. Mas mesmo que Deus não te chame para ir para várias nações da terra, seja um obreiro, uma obreira valorosa, servindo na casa do Senhor, servindo ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país. Seja uma bênção como José em qualquer lugar da terra que você esteja. É isso que eu desejo para você. Eu desejo que aos 30 anos você esteja numa posição de honra, porque buscou isso de Deus, buscou orientação na palavra do Senhor e guardou a palavra do Senhor no seu coração. É isso que eu desejo para você. Até a próxima!